Mercado de juros, o maior mercado do mundo. Você sabe o que são os DIs? Qual a correlação que ele tem com o dólar e com a bolsa? Pois é o que a gente vai ver no Flow de hoje, depois da vinheta que o Enzola vai colocar aí pra vocês. Manda bala! Au! Fala, peoples! Bora para mais um no Flow! E aí? Estão curtindo o nosso no Flow? Sem delongas, já bora acelerar e entender o que é o mercado de juros, o mercado de DI, o maior mercado do mundo, um dos principais mercados, é o mercado mãe, tá? Mas antes de começar, não se esqueçam, já deixa aí o likezinho de vocês, tá? Se você não é inscrito no canal da Top Game, inscreva-se aí, tá? Pra você receber sempre os conteúdos da Top Game. E ó, gostou? Curtiu? Deixa um comentário, deixa uma sugestão de vídeo que você quer ver à frente aqui no Flow. Vamos lá, peoples! Mercado de DIs. Vamos entender o que são os DIs primeiramente. Qual a importância deles, né? Vamos lá! Antes de vir para o mercado financeiro, todo mundo estava onde? Na poupança. Que não é investimento, né? Mas paga aquela rentabilidadezinha sem vergonha pra gente, né? Então vamos dizer que poupança fosse um investimento, paga ali uma rentabilidade. Por que a gente sai da poupança e vai para renda fixa? Que hoje, na gravação desse vídeo, está em 13,75 a nossa taxa Selic, que é a taxa mãe, a taxa referência de juros aqui no Brasil. Quem define ela é o Banco Central, tá bom? Então por que eu saio da poupança, que é segura e rende, e vou para renda fixa, galera? Porque eu tenho uma rentabilidade maior, bem maior, com a mesma segurança. Então o que eu estou buscando? Rentabilidade maior. E o mundo, galera, o mundo financeiro, ele gira em torno disso, rentabilidade maior. Pergunto, por exemplo, nós temos uma taxa de 13,75, uma taxa bem alta. Você recebe mais de 1% ao mês, galera, bastante coisa. Por que eu vou para renda variável? Já pensaram para pensar, por que eu vou por risco? Se eu ganho 1% ao mês, por que eu vou por risco? Você já se prepara para perguntar? Pois é. Quando você vai para renda variável, o mínimo que você precisa ganhar por ano, sabe quanto que é? 13,75. Se é para ganhar menos, não compensa. Porque o menos você já recebe de uma forma fixa, sem trabalho nenhum. Então, quando você sai da renda fixa e vai para a renda variável, é para exponencializar os ganhos, para receber mais juros, para receber uma taxa de retorno maior, certo? Então você concorda que o mercado financeiro como um todo, ele entende que é através dos juros, é através da rentabilidade que ele vai proporcionar para a gente? Pois bem, deixa eu abrir a mesa de projetos aqui então. Vamos abrir aqui a ferramentinha para a gente desenhar. Pois bem, vamos lá. Então é o seguinte, galera. Vamos literalmente desenhar. Mercado de juros. Deixa eu ver se dá para vocês verem bem. Assim dá. Mercado de juros. Vamos lá, juros. Nós temos a nossa taxa Selic, né, galera? Selic. Ah, essa tela não deixa a gente desenhar não, hein, bicho? A nossa taxa Selic, tá? Está em 13,75 no dia de hoje, certo? Beleza, eu pergunto pra vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, vocês vão me emprestar uma grana. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Vou pedir uma grana emprestada pra vocês. Fazer os tradezinhos, vai. Me prestem 10 mil reais. Eu vou pagar, eu prometo, eu vou um pouco mais além. Me emprestem 100 mil reais. O quê? 100 mil. Vou ser um pouco mais ousado. Me prestem 100 mil, eu prometo, eu juro, que eu vou pagar esses 100 mil vou pagar tudo, vai. Vou pagar tudo de uma vez. Não vou pagar tudo de uma vez não, vamos fazer em, sei lá, em 70 e todas as vezes aí. Vou pagando até em 2030, vai. Daqui a 7 anos eu termino de pagar. Combinado?
Aí eu pergunto para vocês, quanto então vocês vão me cobrar de juros na mensalidade? Vocês vão me... Aí você fala, Léo, eu vou cobrar 13,75. Certo? Perfeito. Só que não. Por que não? Porque vai... Você sabe quanto que tá a taxa de juros em 2030? Vai que ela está, em vez de 13, ela subiu para 30% ao ano. 30% ao ano, que é bastante coisa. 30% ao ano. Vocês concordam que vocês tomaram um baita prejuízo? Baita prejuízo? Vocês cobraram 13 e hoje vocês poderiam estar cobrando 30. Então, qual que é a solução para isso? Nós temos o mercado de juros. Juros. Estes juros aqui são exatamente estes juros, só que num período um pouco diferente, no futuro. Desculpa aqui que é a televisão que está cortando mesmo, tá? Só que no futuro. Deu toque aqui esse aqui. Por que no futuro, Léo? Porque o futuro a Deus pertence, né? Aí, no futuro. Ou de acho. Existe um ativo cotado na B3 que é justamente esses juros futuros, tá bom? Que ele vai representar cada ano um juros diferente. Este ativo, vamos lá, quando a gente vai falar de um ativo no mercado financeiro, né, principalmente um ativo futuro, ele é seguido de quê? Uma letra com 3 códigos, certo? Seguido de um código de vencimento, seguido de um ano, certo? Como por exemplo, vamos colocar o ativo mais conhecido para vocês. Vamos colocar aqui, ó, o nosso dólar futuro para vocês entenderem. Então, qual que é o código do dólar futuro? É DOL, certo? Um contrato vigente, vamos colocar, sei lá, o primeiro que é o F, certo? E o ano, 2023. No caso do índice é INDI, sei lá, vou colocar M23, certo? Beleza? Nos DIs são a mesma coisa. Nos DIs são DI, tá? 1. Este é os 3 primeiros números, 3 primeiros códigos. Seguido de um contrato. O contrato padrão que a gente olha, que o mercado financeiro olha, é o F. Seguido do ano de vencimento. Então, por exemplo, o ano de 2024, aí vamos colocando 2025, aí vocês vão repetir. DI1F24, vocês vão repetir. DI1F26, 27, vamos colocar aqui o 30. Então, quando vocês vão me cobrar juros para pagar lá em 2030, vocês vão olhar quanto é que está o DI de 2030 e olhar, o DI de 2030 está, por exemplo, com uma taxa de 15% ao ano. Não é esta taxa que você vai me cobrar. Este ativo, por ser futuro, ele é precificado no momento, perante as expectativas do mercado. Isso é importantíssimo para vocês entenderem a correlação, tá? Vou trazer um outro exemplo, que é o seguinte. A gente quer entender a correlação em cima do dólar futuro. DOL FUT, é isso que vocês querem entender. Vocês já pararam para entender o que é dólar futuro? O que é? Dólar futuro, ele é nada mais, nada menos do que o dólar à vista. Tá? Qual que seria a fórmula do dólar futuro? Dólar à vista vezes juros reais, juros em reais, que seriam os nossos DIs, juros reais, que é igual os DIs, tá? Sob juros em dólar, tá? Que seria um outro ativo cotado aqui na B3 também, não tem liquidez, tá? DDI, que é o juros americano, tá? Então aqui seria os juros no Brasil e aqui seria os juros americano. Então este cara aqui que a gente opera, nada mais nada menos que é isso aqui. Só que os juros, ele é perante, como ele é cotado em B3, ele tem uma expectativa do momento. Qual que seria essa expectativa, por exemplo? Vamos supor que saiu um indicador, que a gente já conheceu
no flows anteriores, que é o IPCA. É um indicador de inflação. E este indicador saiu com a inflação mais alta. Um dos mecanismos que a gente tem para controlar, o BC tem para controlar a inflação, que é o Banco Central, é subir juros. Subir a taxa de, por exemplo, 13,75 para, por exemplo, 14. Vai subir mais 0,25, 14%. Então, se o IPCA vem mais alto, consequentemente, ele tem que subir juros, consequentemente, altera o valor justo do meu dólar, certo? Então, quando a gente está falando de... Vamos lá, mas voltando. Então, quando eu tenho algo que muda o valor do DI, consequentemente muda o valor do dólar futuro, porque está na fórmula. Então, para você entender que a correlação ela é totalmente direta. Ela não é calculável, porque é perante expectativas. Porque, por exemplo, quando a gente tem um aumento de taxa de juros, consequentemente a gente teria uma queda de dólar. Mas aqui no Brasil acaba sendo um pouco diferente, porque quando a gente tem um aumento de juros, acaba atraindo muito investidor lá estrangeiro, entrando com muito capital no Brasil. Então, quando eles entram com muito capital no Brasil, força o nosso câmbio para baixo ao invés de para cima. Então, uma coisa é a regra, outra coisa, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Mas vocês entenderam aqui a correlação, certo? Então, os DIs são nada menos que para precificar os juros. Da seguinte forma, eu gosto de sempre fazer essa tabelinha aqui para entender. Então, aqui nós temos a tabelinha dos juros, tá? Da taxa. Então, hoje a taxa está mais ou menos em 12, certo? Vamos dizer que a taxa vai aumentar. 13, 14, 15 e vai embora, certo? E aqui a gente vai ter a tabela do ano. 2024, o ano de 2025, o ano de 2026, o ano de 2027, o ano de 2028 e vamos colocar 30, vai, 2030. Então, quanto que tá mais ou menos a projeção para 2024? Quando que vem? Está aí uma leve queda, por exemplo, uma leve queda. Então, em 2004, vai estar mais ou menos aqui, 2024, desculpa, vai estar mais ou menos aqui, certo? Seria mais ou menos como a curva de juros, um pouquinho de queda aqui em 2024, certo? Só que ao longo dos anos é normal que a gente veja uma taxa de juros um pouco crescente, é normal em qualquer economia, tá? Então a gente está vendo mais ou menos que a curva de juros está um pouquinho crescente. Quando a gente fala de curva de juros, é isso aqui que eu tô falando, como é que está a curva de juros. Às vezes a curva dá uma guinadinha para baixo, uma guinadinha para cima, normal, tem uma precificação pontual aqui. Por que essa precificação pontual aqui? Porque, por exemplo, vamos supor que o governo tomou alguma atitude que vai precificar, começar da merda, na ponta mais longa um pouco. Como assim, Léo, ponta mais longa? Da curva de juros, aqui é o ano curto, aqui é o ano longo, aqui é o ano médio, certo? Então vai dar bug na ponta curta, vai dar bug na ponta longa, vai estressar a ponta média, ok? E o que é isso aqui que deu essa guinada? Então, por exemplo, um exemplo, tá, galera? Sem ideologias políticas. Mas quando que vamos ter novas eleições presidenciais? Vamos ter em 2026. Pô, mas na próxima eleição ali, acho que o bicho pega, porque o governo vai fazer isso, aquilo, tá? Então vai estressar. Então a gente vai ver o DI 27 subindo e dali para cima uma curva subindo mais. Então esta curva é precificada no dia de hoje, com IPCA, com inflação, com atitudes do governo, atitudes externas, tudo que está acontecendo no mundo é precificado agora. Por isso que mexe o mercado agora. Vocês entenderam o que são os DIs, a importância dele. Vocês entenderam a história do mercado. Agora vamos para nossa plataforma, entender como é que eu coloco os DIs para visualizar. Deixei a plataforma aberta aqui, minha boa e velha plataforma, Profit Pro. Inclusive, galera, aproveitando e falando de plataforma, para mim, essa é a minha tela operacional. Eu tenho uma plataforma aqui que é segura, que atende todas as necessidades que eu preciso, tá? Sabe o que é melhor, galera? Eu comecei no mercado financeiro, eu pagava cerca de R$300 por plataforma. Era caro pra caramba na época. Hoje a gente não paga nada em plataforma. E uma das
dos motivos da gente não pagar nada em plataforma é porque hoje a gente tem um escritório de assessoria brigando pela gente. O que é isso, galera? O Léo, escritório de assessoria. É uma galera que está ali, pronta a nos ajudar, seja no nosso investimento, seja nos nossos trades, seja para tirar dúvida. É uma galera que faz a ponte entre nós, pessoas físicas, meros mortais, e a corretora. Eles fazem essa ponte de uma forma muito mais segura. E a corretora, o escritório de assessoria que a gente indica aqui na Top Game é esse aqui, ó, Dom Investimentos, tá? É o escritório de assessoria pelo BTG. Eles oferecem Profit Pro gratuito, assessoria gratuita, ou seja, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tiver, vocês vão ligar para ele, vocês vão chamar pelo WhatsApp, precisa zerar uma ordem, vai chamar pelo WhatsApp, preciso montar uma carteira previdenciária, vocês vão chamar a galera e eles vão te ajudar, eles estão prontos a te ajudar, tá bom? Cola na galera do Dom Investimentos aí que a galera manja pra caramba, fechado? Então, na plataforma, Léo, o que a gente faz na plataforma? Na plataforma é o seguinte, nós podemos deixar, ó, por exemplo, o que eu tenho na minha tela, tá? Nós podemos deixar da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, uma grade de cotação, onde eu tenho o DI, qual que é o DI e qual que é a variação dele, tá? Mas assim, eu não sei vocês, eu sou ruim de memória. Então eu não lembro, o DI tava caindo por cento. Eu olho agora, ele tá subindo meio. Mas eu falo, cara, mas e agora? Caiu, subiu? Eu não sei de onde ele tava, eu não lembro. Então eu deixo aqui um grafiquinho de DI. Deixo 2 grafiquinhos de DI, na verdade, para saber se o DI tá subindo ou se o DI tá caindo. Eu já vou explicar por quê, tá bom? Como é que a gente faz isso, Léo? Como é que a gente faz isso? Da seguinte forma. Vocês vão vir aqui, ó, em negociação. Opa, negociação não. Vocês vão vir aqui, ó, em cotações, tá? E vocês vão vir aqui, ó, no primeiro item mesmo, grade de cotações. Ok? Na parte inferior aqui, vai ter algumas abas, vocês vão colocar uma aba nova aqui, ó. Colocando pro lado, ó, vocês vão montar uma abinha nova, ó. Clica no sinalzinho de mais. E ele vai pedir, ó, o nome dessa tabela. E vocês vão colocar aí, por exemplo, DIs. Beleza? E vão dar um OK. Vocês vão montar uma grade do zero. Como é que vocês vão colocar a curva de juros, então? Qual que era o código? DI1. F, primeiro contrato, próximo ano, 2024, e vão dar um Enter. Vocês vão dar um clique em cima do pretinho, DI1F25, e dão um Enter. Então vocês vão fazer isso com todos os anos, até o 30 mais ou menos, tá? DI1F26, e dá um Enter. Se vocês quiserem fazer só com os contratos ímpares, não tem problema. Porque os contratos ímpares, como o 25, o 27, o 29, o 31, tá? Eles têm muito mais liquidez, tá? Por exemplo, DI1, F29, vou pular para o 29. Eu deixo menos ativos e olho os mais importantes. E vou colocar por último, DI1, F31. E dou um Enter. Bom? Pronto, aí eu posso criar uma gradezinha aqui, ó, de DIs pequenininho aqui na minha tela, aonde eu vou ter aqui, galera, ó, o ativo, e onde eu vou ter, não precisa nem olhar tudo isso, tá? Pode olhar pequenininho assim mesmo, ó, tá? Não precisa nem olhar, e a variação percentual, como por exemplo no dia de hoje, tá? Nós temos toda a curva de DIs trabalhando negativa. Curva de DIs trabalhando negativa significa que temos uma perspectiva boa, seja no curto prazo, seja no longo prazo. Taxa de juros está caindo, DIs para baixo. Provavelmente dentro desse movimento é dólar para baixo e bolsa para cima, vide regras de contexto. Ok, galera? Então é desta forma que vocês vão montar uma grade de cotação e aí vocês podem deixar ela pequenininha na tela de vocês. Eu olho muitos DIs, tá? Para mim é muito importante, porque provavelmente dólar caindo, DIs caindo, dólar tende a cair, DI subindo, dólar tende a subir. E lembra que no flow anterior, nós passamos sobre o DX. Então são os dois ativos que eu mais olho, tá? Dois ativos externos que eu mais olho, os DIs e o DX. Se você não sabe o que é DX ou não assistiu, tem no flow anterior gravado, é só você rodar lá, tá? E os gráficos sem novidade, né, galera? Ferramentas, novo gráfico, tá? Vocês vão colocar um gráfico de um DI curto e um médio.
tá bom? DI1, F, qual que é um curto, galera? 25. Pega um ímpar e vocês vão deixar no grafiquinho de 1 minuto mesmo, tá? 1 minutinho mesmo, que é só para olhar o que o mercado está fazendo da seguinte forma como exemplo, tá? Ó, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem um exemplo. Vamos supor que vocês estão olhando o mercado, ok? E do nada o DI, ó, pá, dá uma porrada para baixo, tá vendo? Esta porrada para baixo tende a movimentar o dólar para baixo também. Se eu quero vender, legal. Se eu estou vendido, legal. Se eu quero comprar, muito cuidado. Tenho certeza que vocês já tomaram muito stop porque não olharam o DI. DI pesando, vomitando e vocês comprando dólar. Dá para comprar? Dá. Mas tem que tomar muito mais cuidado e cautela. Então vocês vão criar 2 grafiquinhos desse de 1 minutinho e deixar no cantinho da tela de vocês mesmo. Vocês vão livrar muito stop, vocês vão ter muita sensibilidade da onde o mercado mãe está indo. E aí é o seguinte, galera, um recado importantíssimo, tá? Aqui no Flow nós abordamos muitos assuntos, desde tape read, a macroeconomia, assuntos que são totalmente voltados para nós, day traders profissionais. Só que se você gostaria de entrar muito mais a fundo e entender não só uma estratégia mais elaborada, como técnicas para que você compre de uma forma segura, saiba, ó, aqui eu estou comprando por causa disso, se der errado o meu stop tá aqui, mas se der certo, aqui é o meu alvo, aonde eu tenho um risco-retorno muito melhor. Por exemplo, no mercado de dólar, aonde eu stopo, perco apenas 4 pontos, no máximo. Mas se me der um ganho, é aqui com 10, 20, 30 pontos e mais, fazendo médio para frente, exponencializando sempre o ganho. Que eu tenho certeza que vocês que estão assistindo isso no Flow, peca muito em ganha um pouquinho, tomo stop, eu devolvo tudo. Aqui não, comigo é ao contrário. Quando eu tomo stop, eu devolvo um pouco e quando eu ganho, eu consigo ganhar bastante. Mas eu só consigo isso graças às estratégias que a gente trabalha. E essas estratégias que eu ensino na mentoria. E a mentoria está com vagas abertas. Então, se você gostaria de entender um pouco mais, tem um QR Codezinho aqui na tela. Escaneie o QR Code ou o link está na descrição. Vai ser direcionado para o WhatsApp e lá você tira todas as suas dúvidas de condições, de como funciona os bônus, que aula vocês ganham para se nivelar. Tem muito material bom gravado e as nossas aulas que nós vamos ter ao vivo online. Então, independente de onde você esteja, a gente vai estar estudando de uma forma dinâmica, didática, assertiva e lucrativa. Vocês me conhecem, eu opero ao vivo com vocês todo dia, eu dou a cara a tapa. Então, para mim, isso é uma baita vantagem. Eu ensino aquilo que eu faço, tá bom? Vagas abertas, façam bom proveito aí. Certo, peoples? Então, espero que vocês tenham gostado no Flow de hoje. Vocês entenderam o que é o mercado mãe, o mercado de DIs. Coloquem na tela, me deem feedback nos vídeos, me deem feedback ao vivo se vocês curtiram, se vocês entenderam, se ajudou vocês. Desejo a todos um ótimo final de semana, um ótimo domingo, curtam bastante com a família que amanhã tem mais mercado. Ó, beijão, tamo junto, valeu! Valeu!